sala 10 da gente, né? Já fez coordenadas esféricas, né? Solução da equação Laplace, as funções de base esféricas, polinômio de legenda e harmônicos esféricos. Agora vamos para cilíndricas. Então nós temos aí... Eu acabei de fazer a nota aqui. Em cilíndrica, para problemas tridimensionais, né? A gente vai ter... Vão aparecer as funções de Bessel. Vão descrever as propriedades de ortogonalidade. Vão falar sobre funções modificadas de Bessel, transformada de Fourier-Bessel e expansão da função inversa em cilíndricas, né? Aqui tem referências, né? Curso anterior, em alguns casos, tem alguns detalhes de cálculo, talvez mais ou menos. Sessões 37, 38 e 39 do Jackson, livro do Africa, que trata de funções de Bessel, capítulo 11. As funções de Bessel tradicionais são as parentes das funções senoidais, né? No espaço cartesiano. São funções que oscilam, certo? Com a coordenada, né? Então, tem múltiplas raízes. Então, elas têm a mesma propriedade em termos de expansão de funções, como tem as funções seno e cosseno, né? As funções modificadas são as parentes das exponenciais reais, funções hiperbólicas, certo? Então, vamos dar uma examinada aí. Bom, vamos examinar agora o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, né? Essa é a estrutura do Laplaciano. Aqui você tem o sobre R e R dentro da derivada, né? E, mais uma vez, a função agora vai variar com 3 coordenadas. E vamos decompor a função potencial como produto de 3 funções e ver as propriedades desse tipo especial de funções para ser usado depois para soluções mais gerais, né? Essas são soluções básicas que vão ser utilizadas, essas funções específicas. Então, se você decompõe aqui, tá certo? Vai ter derivada segunda da função potencial, que é a derivada segunda de f, sobre R2, mas R2 está aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui como é que estava originalmente. Então, vai dar R d2f de R2, né? Certo? E aqui tinha 1 sobre R, né? R d2f de R2 mais df de R vezes derivada de R que dá 1, né? Então, 1 vezes df de R, certo? 1 vezes df de R, R d2f de R2 sobre R, tá certo isso? D2f de R2, deixa eu ver aqui rapidinho, então, pode ser, porque eu vi que tem os errinhos aqui. Deixa eu só fazer isso aqui, 1 sobre R, né? Vamos calcular aqui rapidinho, só para ver se está certo. 1 sobre R é ddr de Rφ, né? Aliás, R de φ de R. Dá 1 sobre R, derivada desse vezes esse, dá dφ de R, né? Mais R de 2φ de R2. R2, né? Certo? Tem um erro aí. Peraí. 1 sobre R de 2φ de R2 Se eu faço φ igual a FGH, né? FGH vai ficar 1 sobre R GH, né? df dr mais R d2f dr2. O segundo termo vai dar, se a gente for ver,
segundo termo da D2 dF2 mais FH sobre R2 D2G dF2 mais D2 mais FG, né? D2H DZ2, tá certo? Igual a zero. E agora, quando eu divido por FGH, o erro que tem aqui é só um errozinho 2F. Aqui, então, se eu dividir por FGH, vai dar 1 sobre R, F, né? DF, DR, mais R, D2F, DR2, mais 1 sobre GR2, né? 1 sobre R2G, D2G dF2, mais 1 sobre H, D2H DZ2. Então, essa é a forma correta. Tem um erro aí na nota, né? Está faltando esse Rzinho aqui, certo? Só. E está faltando um bocado de coisa, na realidade. Ah, não, está certo. Ou seja, então, nas notas de aula, né? Aqui seria... Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso. Aqui seria 1 sobre RF. Tem um R aqui. Aqui está certo. E aqui está certo, eu passei para o segundo membro, né? Certo? Então, você tem aí, primeira consideração, que você separou uma função de f de R φ e uma função só de z. Então, ambas, para satisfazer isso, qualquer que sejam as coordenadas, ambas têm que ser constantes. E aí eu posso escolher essa constante de separação da forma que eu quiser, tá certo? Vamos escolher inicialmente um número real aqui, tá? Negativo, tá certo? Então, para essa escolha. Depois a gente vai ver o que acontece se eu mudar o sinal disso aí. Tá? Bom, então quando eu uso essa solução, você vai ter uma equação diferencial para H agora, né? Isso aqui igual a menos ni ao quadrado, né? Dá uma equação diferencial desse tipo aqui, que é aquela que gera funções hiperbólicas ou exponenciais reais, né? Já sabe, tá certo? Quando é mais, são funções periódicas, né? Ou exponenciais complexas. Bom, então com essa separação, certo? Vamos ver se isso aqui está certo. Agora eu estou suspeitando tudo isso aqui, tá certo? Deixa eu olhar aqui para o lado de cá. Bom, isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... passou para lá, né? Igual a menos isso, igual a menos... igual a menos Ni2, né? É isso? Então, quando eu recomponho aqui, vai dar o quê? Deixa eu ver se está certo. Multiplicando por R2... se eu multiplicar tudo por R2, tá certo? Vai dar R2 sobre R, né? Vai dar R2, tá certo? Tá. Dá 1 sobre F, né? Vai ficar R2 sobre R da R, né? Vezes R da R2, D2F, DR2, mais R, DF, DR, né? Aí você fica... multiplica por R2 passando para cá, vai ficar mais Ni2, R2, certo? Daí passa para lá, né? Igual a menos 1 sobre G, D2G, dF2. Deixa eu só verificar se está certo aqui, tá? 1 sobre R, R2... Bom, aí está certo, essa equação agora está correta, né? Essa aqui, essa está certa, é o que a gente acabou de obter. Mais uma vez, uma função só de φ. E aqui você tem a função só de R. Bom, então aqui a gente vai escolher
igual a uma constante de separação, ou mais ou menos, tá certo? Geralmente, quando a função em φ varia num período completo, esse número aqui tem que ser inteiro, a gente já falou sobre isso antes. Mas escolhendo lambda 2, você gera uma equação diferencial da forma d2g dφ2 mais lambda 2g igual a zero, cujas soluções são funções oscilatórias, né? Se você tem todo o intervalo, a unicidade da função potencial impõe que esse número seja inteiro, para você poder repetir a cada ciclo, né? A cada 2π. Certo? Bom, e a equação radial ficou... Deve estar correto, né? A equação radial ficou multiplicando... Isso aqui deu igual a lambda 2, né? Certo? Então, você vai ficar Ni2R2 menos lambda 2 vezes F, né? Vai ter um termo aqui, que é esse termo aqui, ó. E o outro termo é R2 elevado à segunda mais R df dr, que é esse termo aqui. Então, está correta essa equação, certo? Aqui também está certo. Então, dividindo por R2, dá essa equação aqui, certo? Daí a gente faz uma substituição para poder simplificar, né? A gente usa esse x aqui, mas não é coordenada, x é uma variável, certo? X igual a nr, né? Então, quando você faz x igual a nr, observe que ddr, né? É ddx, dx, dr, que é ni ddx, né? E se for derivada a segunda, é ddx disso aqui, dx dr, que dá Ni2. Então, vai dar Ni2, d2, dx2. Tá? Né? Eu estou fazendo isso aqui porque parece que tem um errozinho, eu quero ver se eu estou fazendo essa parte aqui para ver se está certo. Certo? Então, você tem d2 da R2, dá 1 Ni2 aqui, tá certo? 1 sobre R, R é x sobre Ni, né? Aqui fica um Ni só, tá certo? Não tá certo, não tá. Espera aí. Aqui faltou um x, aí está faltando aqui, certo? X sobre Ni, e a DDR dá um outro Ni, da Ni ao quadrado, tá certo? Ni2 sobre x do R é esse aqui, ó. Falta esse x aqui, tá certo? Mais Ni2, R2 é x2 sobre Ni2, né? Então, Ni2 daqui, com Ni2 daqui ficou em evidência, ficou 1 menos lambda 2 sobre x2f. E aí você tem, todo mundo tem Ni2, Ni2 sai, tá certo? Você fica com a derivada segunda, 1 sobre x derivada primeira, e esse fator aqui vezes f. Ou seja, fica com essa equação diferencial. Aqui o x apareceu de novo, ele não está aqui, mas apareceu de volta aqui, né? Então foi um erro lá, né? Certo? Então, no fundo, essa função, que é a solução da equação diferencial, é função, o Ni está dentro aqui do argumento, né? Um dos autovalores aí da equação diferencial. Mais uma vez, usa o método de Frobenius, né, em que você assume a função como uma série de potências, começando na potência mais baixa, x elevado a alfa, né? Certo? E daí você tem derivada segunda, né? Eu vou fazer um pouquinho aqui, tá? Só para mostrar para vocês o que acontece quando você joga essa expressão. Vou fazer aqui só para ilustrar como é que faz isso, né? Df dx sabendo que f é uma série de potências, né? Soma em i igual a zero, é infinito, todas as possibilidades. Aí, x elevado a i mais alfa, né? Então, igual a zero quer dizer x elevado a alfa, né? Primeiro fator, certo? Então, df dx vai ser soma, né? De i mais alfa a i, x elevado a i mais alfa menos 1. Né? D2f dx2
Então você tem I mais alfa menos 1 menos 2, né? Então, se você olhar para a equação diferencial, você tem aqui derivada segunda, 1 sobre x derivada primeira, né? Vamos combinar aqui esses fatores. Derivada segunda, vamos botar tudo numa soma de igual a zero todo mundo, né? Derivada segunda. Você tem aí um fator, né? Deixa eu fazer só ele sozinho, x elevado a I mais alfa menos 2. A outra tem df dx sobre x, tá certo? Daí fica de novo a mesma coisa, né? Mas eu posso botar aqui junto, né? Do mesmo fator, tá certo? Vou até apagar isso aqui também. É mais, né? I mais alfa. Aí, né? X elevado a I mais alfa menos 2. E tem um outro termo lá que é 1 menos, daí tem a função f, x elevado a I mais alfa, né? E aqui I mais alfa menos 2, tá certo? Então, I mais alfa menos 2 tem o fator lambda 2 aqui, tá? Vai ficar menos lambda 2. E tem um outro termo que eu vou separar aqui, soma de I igual a zero a infinito de AI x elevado a I mais alfa, que é a função f, né? Certo, pessoal? Ó, isso aqui é AI x elevado a I mais alfa, certo? Isso aqui é lambda 2, AI x elevado a I mais alfa menos 2. Né? Então, esse termo aqui eu juntei com os outros. E esse aqui ficou sozinho, separado. Diga. Você pode botar, quando você botou tudo junto aí, quando é derivada primeira, o x não é elevado a I mais alfa menos 1. Sim, daí tem um x embaixo, dividido por x. Daí ficou mais ou menos 2. Tá? Esses dois termos estão juntos. Esse aqui também. Esses três termos são idênticos, tá certo? Tem a mesma potência. Esse aqui é diferente, né? Daí isso aqui é igual a zero, daí o que a gente faz, né? Bom, daí a gente toma o cuidado de ver. Bom, igual a zero, esse termo aqui é alfa menos 2, certo? Esse termo aqui é x alfa, né? I igual a 1, esse termo é alfa menos 1. Então, alfa I igual a zero, você faz separado aqui, I igual a zero. Então, essa série vai ser o termo I igual a zero, né? Vou chamar de A0, né? O A0 vai dar alfa menos 1, mais alfa, né? Menos lambda 2 vezes A0, tá certo? Tem que dar... Olha, todo mundo tem que dar zero, cada coisa precisa de zero, né? Tem que dar zero, tá bom? Daí, próximo, igual a 1. Alfa mais 1 vezes alfa. Alfa mais 1, menos lambda 2, A1, né? Igual a zero. Certo? Então, tem duas coisas aqui. Deixa eu só olhar para esses dois aqui rápido, tá certo? Igual a zero vai dar menos alfa com alfa dá zero, né? Alfa 2 menos lambda 2. Dá um termo, né? O outro é alfa 2 menos alfa mais alfa. Vai dar alfa menos 1 mais 1, dá alfa 2 menos 1, bom, vai dar alfa 2, acho que dá isso aqui, menos lambda 2, alfa 2,
menos 1, né? A1 igual a 0, certo? É isso mesmo, tá certo? Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Alfa mais 1 ao quadrado, peraí, deixa eu ver se está certo, tá? Deixa eu só ver aqui, peraí. I igual a 1 dá alfa mais 1 vezes alfa. Alfa mais 1 vezes alfa, né? O erro está aqui, ó. Alfa mais 1 vezes alfa. Certo? I igual a 1. Alfa mais 1 vezes alfa. Mais alfa mais 1. Deixa eu dar um contrário aqui. É mais alfa mais 1 menos lambda 2, né? Alfa mais 1 é evidente, fica... Ah, é por isso que está errado. Alfa mais 1 ao quadrado menos lambda 2. Certo? Ok. Tá. Alfa mais 1 ao quadrado menos lambda 2 a 1, certo? Os outros termos a gente vai juntar num termo só, tá certo? A partir de igual a 2, isso aqui fica x elevado a i, x elevado a... o termo mais baixo é x elevado a alfa, né? O termo igual a 0 aqui é x elevado a alfa, certo? Então, a gente vai igualar os dois. Como é que a gente faz aqui? A gente pega i menos 2, chama de i', certo? Então, a partir do termo i igual a 2, i' vale 0, certo? Ou seja, i igual a i' menos 2. Quando eu faço isso, isso aqui vai dar i' mais alfa menos 2, certo? Igual a i' mais 2. Igual a i' mais 2. I' começa em 0, não é isso? Igual a i' mais 2, desculpe. Igual a i' mais 2. Vai ficar i' mais alfa mais 2, né? Vezes i' mais alfa mais 1, né? Esse termo aqui fica... I é igual a i' mais 2, né? Então vira a i mais 2, tá certo? Mais igual a i' mais 2, i' mais alfa mais 2. É isso aqui que fica a i' mais 2. E aqui fica x elevado a i' mais alfa, né? Que é idêntico a esse termo aqui, tá certo? Então, a gente vai combinar esse fator aqui com este aqui aí. Esse linha bota de volta, chama de i de novo, tá certo? Você fica, então, combina este com esse aqui. Então, aí você tem a relação de recorrência nos próximos termos, tá certo? É isso que a gente faz, né? Eu só estou querendo mostrar o roteiro aqui qual é, tá certo? A gente fazendo isso, você vai ter essa relação que aparece. Né? Aparece aí mais 2 e aí, né? Então, essas são as relações que nós obtemos. Se a 0 for diferente de 0, então a alfa vale mais ou menos lambda. Né? Ora, se alfa vale mais ou menos lambda, isso aqui não dá 0. Então, a 1 tem que ser 0, certo? Se a alfa for diferente de 0, essa aqui, a 0 tem que ser 0. Se a 1 for diferente de 0, alfa é mais ou menos lambda menos 1. Né? Se alfa mais 1 igual a mais ou menos lambda, alfa igual a mais ou menos lambda menos 1. Elas são... você não pode ter os dois simultaneamente, mas elas dão a mesma solução. Se você começar com a 0, dá uma série de potências idênticas se você começar com a 1. Então, não tem diferença. Vocês podem verificar isso depois, certo? Então, vamos considerar a 0 diferente de 0 e a 1 igual a 0. Então, o que acontece? A série de potências é x elevado a alfa, que é mais ou menos lambda, uma série de potências a partir de x elevado a 0, que é x1. Né? E a relação de recorrência, uma vez colocando, né, A2, função de A0, A4, função de A2, função de A0, depois que você coloca todo mundo, você tem essa relação aqui, relacionando A2J com o A0 direto, tá certo? Então, você tem uma fórmula para cada J, quem é um A2J, né? Aparece aqui embaixo
O produtório, tenho 2 elevado a 2j, né? J fatorial, tá certo? Né? E você só tem um tipo de potência. Por exemplo, se lambda for 1, por exemplo, dá potência ímpar, né? Se lambda for par, dá potência par, tá certo? Né? E aí por diante. Né? Observe também que nós temos aí, se lambda for um número maior do que... Se lambda igual a 1, por exemplo, né? igual a 1 com menos aqui, né? Menos 1, né? Então, você tem a função inversa aqui, tá certo? Então, lambda for 10, menos 10, 1 sobre x elevado a 10. Então, você tem potências negativas e positivas. Tá? Mas começando de uma potência de um tamanho, de um valor finito. Né? Certo? Bom, esse produtório aqui, vamos dar uma olhadinha nele, né? Ele vai de n igual a 1 até j, né? Isso aqui é um j, certo? Então, é lambda mais 1 até lambda mais j. Então, é esse produtório aqui. Isso aqui está um pouco errado, né, bicho? Isso aqui não é isso. Não tem isso aqui não, pô. Começa lambda mais 1 até lambda mais j, né? Bom, ou é de n igual a 0 em diante e está correto, ou vice-versa. Agora não dá para saber realmente. Né? A gente vê depois isso aí com calma. Bom, para lambda igual a... Se lambda, veja, lambda, a gente ainda não falou que lambda é. Pode ser um número real qualquer, certo? Não precisa ser um número inteiro, em princípio. Quem é lambda, né? Bom, lambda governa... Vamos olhar direitinho de volta aqui. O lambda governa o domínio φ. Se for todo o domínio de 0 a 2π, então lambda é um número inteiro, certo? Né? Mas, em princípio, pode ser que você não tenha todo o domínio, né, de 0 a 2π. Então, vamos ver aqui, lambda real em geral. Então, isso aqui, tá certo? Aqui está correto, né? Não, aqui está errado também, né? Π mais n igual a 1. Isso aqui está certo, né? Isso aqui não tem esse m aqui, tá certo? Tem isso. O produtório vai de 1 para lambda igual a m, né? Então vai ser m mais 1 até m mais j, certo? M mais j fatorial sobre m fatorial. Então, isso aqui cancela o fator m, né? Porque é 1 vezes 2 vezes, etc., vezes m. Isso aqui é 1 vezes 2 vezes, etc., vezes m mais 1, etc., certo? Até m mais j. Então, cancela, todo mundo fica de m mais 1. Então, isso aqui está errado, certo? De fato, né? Então, isso aqui, quando o número é inteiro, isso aqui é a razão de fatoriais, que é fácil de calcular. Se lambda não for inteiro, então usa uma função que é a função gama, certo? A função gama tem a propriedade parecida com o fatorial quando esses números aqui, o lambda é não inteiro. Né? É um produto desse tipo, mas vamos ver só rapidinho a definição dessa função, é essa integral. Né? Se você quiser ver a propriedade da função gama, que gama de x mais 1, isso aqui vira x, né? Certo? E você faz por partes, né? Chama isso aqui de u, certo? E dv é isso aqui. Vai dar uv, né? Que é tx elevado a menos de infinito até zero, essa é a integral de 0 a infinito, né? A integral de elevado a menos x dá menos elevado a menos t, invertendo o limite dá de infinito até zero. Em t igual a zero dá zero, em t igual a infinito, isso aqui consome, né? Elevado a menos infinito dá zero também. Isso aqui é grande, mas isso aqui é mais rápido, né? VDU vai ficar elevado a menos t, menos, né? Dá mais, tá certo? E du vai dar x, t elevado a x menos 1. Isso aqui é a função gama de x. Ou seja, gama de x mais 1 é igual a x, gama de x. Essa propriedade, parecida com o fatorial, né? Gama de 1, por exemplo, é fácil de calcular, né? T elevado a x menos 1,
que é t elevado a zero, é a integral da função exponencial, que dá 1. Gama de 2, tá certo? Se para números inteiros, né? Quem é que vai dar o gama, né? Gama de n mais 1 dá n fatorial, certo? Então, essa função gama é interessante. Ela serve para calcular fatorial ou produtório quando você tem índices não inteiros, certo? Então, você tem aí gama de x mais 1 é x gama de x mais 2 é x mais 1, x gama de x, né? É x mais 1, gama de x mais 1 que está aqui, daí vai fazendo, vai dar esse produtório aqui, que dá essa razão de funções de gama, né? Certo? Então, aquele produtório que aparece lá pode ser calculado em geral como sendo produtório. Então, resumindo, né? Se o número for inteiro, o número que governa a variação azimutal lambda, então você tem fatoriais, se não for, funções de gama, né? Esse número aqui não depende do índice, ele pode sair da soma, tá certo? Está aqui, ó. Tem o 2 elevado a lambda, que veio de onde? Veio daqui, tá certo? 2 elevado a lambda, dividido por 2 elevado a lambda. Daí, esse fator, a gente normaliza isso aqui, ou seja, você calcular zero, tal que isso aqui dê 1 sempre, né? Certo? E você tem aí, então, o que a gente chama da função de Bessel, do primeiro tipo, de ordem m. É simplesmente uma série de potência de x. Né? O índice da função de Bessel é o lambda, que aparece na variação azimutal. Né? E aqui dentro tem aquele alto-valor ni associado à variação com z. É o fator de escala na variação com z. Então, só lembrando aqui, tá? Esse lambda tem a ver com a variação em φ, né? Fator de escala aqui dentro, e o ni tem a ver com variações com z. Né? Então, esses parâmetros se ajustam ao problema específico, né? Que for resolvido. Tá? Então, você tem essas funções, a coisa começa a ficar um pouco mais cabeluda. Aí, realmente, para provar cada coisa, certas coisas aqui, realmente dá trabalho. Viu? Até aqui é fácil. Isso é convergente, né? Bom, vamos ver, né? Tem umas que não convergem na origem, outras que sim, tá certo? Bom, então essa função aqui, a função de Bessel do primeiro tipo, né? A função mais regular, né? Se lambda for inteiro, você quer dizer o quê? Por exemplo, fisicamente, tem que sempre lembrar esse índice aqui, tem a ver com variação azimutal. Ou seja, todo domínio em φ, então esse aqui é forçosamente inteiro. Certo? Esse lambda igual a m, né? Você tem essa forma, né? Se lambda não for inteiro, a segunda solução da equação é obtida mudando o sinal de lambda, porque a gente tem aqui duas soluções, lambda e menos lambda, certo? De fato, essa segunda solução é independente da primeira, certo? Se o lambda não for inteiro. No entanto, se o lambda for inteiro, aqui está demonstrado, eu vou passar por cima, certo? Mas se lambda for inteiro, o que acontece é que, se você for fazer as contas, você chega nesse resultado aqui, usando a relação de recorrência, né? Entre valores vizinhos, certo? O que acontece, né? Você tem uma situação que a série só começa a partir de A2J. E os índices anteriores são todos nulos, certo? Porque quando você faz J igual a M aqui, né? Isso aqui dá 2M menos M dá M. M ao quadrado menos M ao quadrado dá zero. Quer dizer que existe um valor A2J, embora o valor anterior seja zero. Porque isso aqui dá zero, certo? Então, a série começa em A2M. E se você manipular essa série, ou seja, então o que a gente está dizendo? Se a gente faz lambda inteiro e pega a solução que a gente acha que é independente, menos M, essa série só começa a partir de J igual a M. E se você for ver a série que começa a partir de Jm igual a M e a série original para lambda igual a mais M, elas são idênticas. Certo? Isso aqui é o J menos M,
né? Começa em J igual a M. Quando a gente faz uma mudança de variáveis para começar em J igual a 0, ela fica com a mesma forma da função de Bessel de ordem M. Certo? Se você for fazer a continha aqui. Ou seja, o que você mostra aqui, quando o lambda é inteiro, a segunda solução, que seria lambda linha igual a menos lambda, né, que é menos M, não é independente da primeira, que é o JM. Mas é uma solução que é uma réplica, aqui, ó. J, isso é uma propriedade da função de Bessel, J menos M de x, que surge exatamente dessas continhas que estão aqui, tá certo? É menos 1 elevado a M, JM de x. Então, eu não posso usar J menos M como sendo a segunda solução, e ela tem que ser procurada, né? Certo? Aí você tem essas funções de Neumann, você pode construir essas funções, porque, veja, quando o lambda não é inteiro, né? Não é inteiro, J lambda e J menos lambda são independentes, certo? Então, uma combinação linear como essa aqui, específica aqui, que define a função de Neumann, essa função n lambda é independente de J lambda, é uma segunda solução, certo? É uma combinação de duas, né? De Bessel com índices positivos e negativos, certo? Dá certo fazer no limite em que lambda tende para um inteiro, essa solução de Neumann, ela converge para uma função independente de J, certo? Como se prova isso, a gente tem que buscar, né, a demonstração original, tá certo? Mas essa é a estratégia, porque se você olhar direitinho aqui, quando o lambda tende a M, isso aqui vai dar menos 1 elevado a M, né? Vê só o que acontece aqui, tá? Menos 1 elevado a M. Se eu fizesse exatamente, né, lambda igual a M, J M de x, menos J menos M de x, sobre seno de MP, certo? Mas seno de MP dá 0, certo? Dá 0 sobre 0. Então, se você faz isso aqui, usando o L'Hopital, talvez, tá certo? Então, isso aqui vai dar um limite, né? Porque isso aqui é série de potência, né? Se você faz o lambda tender a M, você usa os termos que dominam, você deve dar um resultado, certo? Eu acredito, certo? Vamos acreditar que dá certo, né? Então, essa é a estratégia. Você faz essa função que realmente é independente para a lambda não inteiro, e no limite, quando a lambda tende para o inteiro, ela também é uma solução independente. É chamada a função de Bessel de segunda espécie, essa YM aqui. Quando M inteiro, a segunda solução é essa função aqui, quando essa função de Neumann tende ao inteiro, né? Então, como é que são essas funções, né? Observem que a função de Bessel ela é uma função oscilatória, né? E a função de segunda espécie também, tá certo? J e Y, né? São oscilatórias. A diferença é que a função de J é bem comportada, ela é limitada, ela é finita na origem, e a função de Neumann, ela diverge na origem e vai para 0 no infinito, certo? Essas funções têm essas propriedades, mas o importante é o quê? Que elas têm um número infinito de raízes, né? Isso já nos dá uma dica de que a gente vai poder, talvez, usá-las como expansão de funções, né? Funções que oscilam, né? Você sempre pode expandir. Tem algumas propriedades importantes, tá certo? Todas elas são finitas, né? Para x tendendo ao infinito. E a diferença é que a de Bessel é bem comportada na origem e a de segunda espécie. A primeira espécie da segunda espécie diverge na origem, né? Aqui tem algumas propriedades importantes, né? Especificamente esse númerozinho mágico aqui é importante em fibra ótica, né? Para determinar a condição de modo fundamental na fibra ótica. Essa raiz da função de Bessel aparece lá, 2,405, né? Número V, né, de uma fibra ótica, que tem a ver com o perfil do modo, então essa raiz aqui é importante. Tá? Bom, tem várias raízes, né? Então, é importante observar que a função J0 é a única que não tem raiz na origem, certo? Vale 1 na origem. Né? Dá para ver pela série de potência, né? Começa em... Está aqui, né? Cadê ela? Começa em, isso aqui dá M igual a 0, né? Isso aqui dá 1. Né? A potência de mais baixa ordem é 1 aqui, né? Uma constante, certo?
mais potências de x. Né? As potências de x na origem dão 0 e isso aqui vai dar 1. O primeiro termo dá 1. Né? Está normalizado lá. Por isso que a função de Bessel de ordem 0 é finita na origem. Né? Aqui estão as raízes, algumas raízes interessantes. Né? Pode calcular isso com o computador. Certo? O número de raízes das funções de Bessel são importantes. Precisa saber a raiz para poder saber a expansão de funções. Né? Então precisa saber todas as raízes, na realidade, para poder expandir. Professor, no software de matemática, MATLAB, ele já tem essa função específica? Tem as funções especiais, tem. Eu faço um curso aqui de oficina de modelagem, que um dos programas é gerar toda a raiz da função de Bessel. Como gerar, sabe? Você gera a primeira e vai dividindo pelo binômio x menos a raiz e vai calculando as seguintes. Né? Então você gera automaticamente para n raízes todas as raízes. Né? Para n, ordem n, todas as raízes da função. Quer dizer, até uma certa ordem. Né? Tem mais algumas propriedades interessantes, é bom a gente olhar, certo? Assim, essa propriedade a gente já falou, né? Que as funções não são independentes, J-M e JM, quando esse arrômetro é inteiro. Tem relações de recorrência muito parecidas, né? Com aquelas dos polinômios de legenda, né? Isso aqui é muito parecido, se vocês forem ver, né? Derivada em termos de funções vizinhas. Todas as funções que são funções do tipo hipergeométricas, elas têm sempre essas propriedades muito parecidas. Né? Certo? É interessante ver também o comportamento dessas funções para x pequeno. Né? Para x pequeno, o termo dominante é o termo de mais baixa ordem. Certo? Quando x é muito pequeno, você tem x, né? Elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Quando x é muito pequeno, o termo dominante é o de mais baixa ordem. Se for x1, vai ser o x1. Ele é muito maior do que o x ao quadrado. Né? Para x muito menor que 1, certo? Então, você aproxima a série pelo primeiro termo. Basta você ver quem é o primeiro termo lá, você vai ver quem é, certo? M igual a 0, dá 1, né? Aqui, tá certo? Fatorial de 0 dá 1, isso aqui dá elevado a 0, né? A função de Neumann, a função de segunda espécie, ela tem um comportamento tipo logaritmo para x pequeno, né? Para m igual a 0, ou função inversa, a mésima potência, né? Para m diferente de 0. Esse é o comportamento. Para x muito grande, elas se parecem com quem? Função cosseno e seno. Né? Inclusive, você pode saber as raízes da função. Quando você, a partir de um x muito grande, dá para calcular a raiz. Basta olhar para isso aqui. É só zerar isso aqui, tá certo? Você vai ter um número de raízes e você pode calcular. Né? A única diferença das funções de Bessel para as funções de seno e cosseno é que elas caem, né? Vão caindo, né? A amplitude. Certo? A função de seno e cosseno mantém a amplitude fixa. Né? Tem funções também de Henkel que são definidas de forma semelhante às funções exponenciais complexas. Né? No caso da exponencial complexa, é seno mais j cosseno. Né? Tem exponencial de j, vezes o argumento, seno menos j cosseno, exponencial de menos j vezes o argumento. Aqui você tem função de Bessel mais j função de Neumann e menos j função de Neumann. Você tem a função de Henkel. Certo? São usadas em alguns contextos que facilitam o cálculo. Né? Bom, essas funções têm propriedades de ortogonalidade. Todas essas propriedades são derivadas usando a equação diferencial, usando propriedades de autofunções e autovalores. Certo? Então, é a teoria de Sturm de Liouville, no Afkin. Lá tem essas coisas, bem detalhadamente. Certo? Então, se você considera que xmn é a enésima raiz da função jm, vamos assumir m inteiro, por enquanto, certo? Que vai ser a maioria dos casos que vai estudar, né? Todo domínio em φ. Certo? Então, a gente enumera a raiz a partir da primeira, né? N igual a 1, 2 e 3, etc. Certo? Vamos definir essa função Wmn, que é uma réplica da função de Bessel, dada por a raiz n da função Jm, R sobre A. Ora, para R igual a A, isso aqui dá quanto? J de xmn, que dá 0. Né?
Então, ela é escrita dessa forma, de forma que dê uma raiz aqui. Né? Bom, na origem, só lembrando, né, isso aqui vai dar 1 se for a função Bessel de ordem 0. Certo? E vai dar 0 no caso diferente. Bom, vamos definir o produto escalar no espaço de funções, né, na coordenada radial como sendo essa quantidade. Isso é outra coisa que sai naturalmente quando você estuda a teoria de equações diferenciais, certo? Bom, mas é fácil de perceber porque é RDR, né? Porque no plano XY, o elemento de área é R, dr, dφ. Então, a integração no plano, na parte radial, tem esse fatorzinho aqui. Então, por isso que a relação de ortogonalidade aparece esse RDR aqui, certo? Então, vou definir o produto escalar dessa forma. Então, com essa construção desse tipo de função, que é 0 em R igual a A, pode-se mostrar, tá certo, que essas funções são ortogonais. Certo? Ou seja, a produto escalar vai dar 0 se os índices são diferentes, né? E vai dar não nulo se os índices, ou seja, os índices quer dizer a enésima, né, raiz, são iguais. É importante observar, né? Para cada ordem tem um conjunto infinito de funções ortogonais, certo? Por exemplo, J1, né? Tem um conjunto infinito de funções ortogonais associadas a J1. Né? Como é que elas são construídas? Bom, você bota no fator de escala de J1 a enésima raiz de J1 aqui. Você tem uma base, né? Ah, eu quero usar outra base, eu quero usar para J2. Bom, a J2, você pega toda a raiz de J2 e faz esse conjunto de funções. Então, tem várias possibilidades de expansão na coordenada radial, certo? Okay? Por exemplo, posso pegar uma função, chamar de psi, certo? E expandir assim, ó. Soma de n igual a 1 a infinito, de J5, né? De xmn, no domínio, esqueci de falar do 0 menor ou igual a R menor ou igual a A, certo? Xmn, né? Aliás, xmn não, x5n, né? x5n R sobre A. Essa é uma expansão, tá certo? O domínio é esse, né? Posso usar isso aqui como função de base. Mas eu posso usar também J3, x3n de R sobre A. É outra expansão. Tem várias possibilidades. Tá? É claro que, quando a gente for fazer um problema aqui, o potencial varia com as 3 dimensões, e que aparecem essas funções, esse M ele vai variar, tá certo? Eu vou ter expansão também no índice M. Eu vou ter valores. Daí, para cada M, tem uma expansão em J. Você tem todas as possibilidades. Certo? Ou seja, com essa possibilidade, a gente pode expandir sempre uma função dessa forma, né? Eu acabei de falar, certo? E usando a propriedade de ortogonalidade, eu faço o quê? Produto escalar em ambos os membros. Produto escalar quer dizer, multiplica por uma função de base, multiplica por R, ambos os membros, multiplica por uma função de base Jm n' de R, né? Ambos os membros, e integra de 0 a A. Então aparece F vezes isso, né? E do lado de cá aparece a integral que vai dar esse resultado aqui, certo? Então vai ter só um termo só, você isola e você tem o coeficiente da expansão, né? Que é exatamente isso aqui, esse tipo de integral, né? O produto escalar está aqui está como é que ele é calculado, certo? E aqui o fator decorrente do produto escalar de duas funções de Bessel, né? Bom, então, em resumo, né? Soluções governadas quando a função é de Bessel tradicional, pode não ser, tá certo? Essa foi uma escolha de sinal lá no começo, né? Então, o que a gente obtém? Que o potencial vai ser um produto de funções. Né? Agora, esquecendo a questão se o fator lambda é inteiro ou não, a solução geral é desse tipo aqui, tá certo? Pode ser escrito desse jeito, cada função com a sua forma característica. Né?
Muito bem. Bom, No caso, seria para resolver o problema de fronteira, utilizando a equação Laplace. Né? dentro do cilindro, no interior do cilindro, né, que é uma geometria que dá certo com coordenadas cilíndricas, por exemplo. Né? Cilindro finito, né? Que você especifica arbitrariamente as condições de contorno. Mas pode ser que não seja essa a solução. Então tem essa outra que a gente tem que olhar. Vamos olhar aqui funções modificadas. Né? Aqui está a nossa equação diferencial. A nossa escolha, né, foi menos N2, aqui, tá certo? Se eu botar mais N2, daí muda, né, as coisas mudam. A solução em H, a solução em Z passa a ser oscilatória, antes era hiperbólica. Né? Virou oscilatória. Periódica, né? Tem que ver o período dela, mas é oscilatória. Solução em φ, solução em φ, como não depende dessa escolha, né? Do jeito que nós fizemos, dá a solução oscilatória também. E a radial é fazer Ni2 mudar para menos Ni2, né? Vou fazer uma mudança de sinal aqui. Isso pode ser obtido fazendo Ni igual a Jni. Né? Lembrando que onde é que Ni aparece? Bom, ele aparece no argumento da função de Bessel, né? Lembrando aqui que é J lambda, né, de x, que é Ni R. Né? Quando aparece agora o Jni, vai ser J lambda de Jni R. Argumento complexo, né? A gente imagina o que pode acontecer, né? Seno de Jx aparece quem? Seno hiperbólico, né? Cosseno de Jx aparece cosseno hiperbólico no lugar. Seno elevado a Jx menos Jx sobre 2, né? Quando você bota x igual a um Jx', vai dar exponencial de menos x', menos exponencial de x', aqui tem um 2j, né? Sobre 2j, não é isso? Isso aqui é menos j, né? Seno hiperbólico de x', né? Certo? Então, você botar um argumento complexo na função seno e cosseno, aparece função hiperbólica no lugar. Aqui, a gente espera que algo parecido aconteça, certo? Funções oscilatórias vão virar funções tipo amortecidas, né? Tipo exponenciais ou funções hiperbólicas. Certo? Então, aparecem essas funções aqui. Né? E você define funções reais botando um fator aqui, tal que isso aqui dê sempre real, tá certo? Isso não é difícil mostrar. Basta você ir lá na definição da função de Bessel e ver que se você botar isso aqui, você fica totalmente real a função. Né? Então, você faz funções reais, que é mais conveniente trabalhar com elas. Uma delas é essa função I, a segunda função, uma combinação de duas funções de Bessel, primeira e segunda espécie, essa função K. Né? Certo? Essa função I é chamada função modificada de Bessel, de primeira espécie. Né? E a função K é a função modificada de segunda espécie. O que elas têm como parece, né? O quê? Funções exponenciais, né? Só que essa função ela tem a raiz, certo? Na origem, né? A função, ela é como se fosse seno hiperbólico, né? Ao menos dessa aqui, parece mais um cosseno hiperbólico, digamos assim. Né? Então, essas funções são exponenciais crescentes e as de segunda espécie são exponenciais decrescentes. E a diferença é que elas não cruzam em um, tá certo? Essa aqui diverge na origem, né? E essa aqui tem esse comportamento diferente na origem, certo? Então, são essas propriedades, né? Elas divergem, para R muito grande, são as funções modificadas, são finitas, R igual a zero, né? São as parentes da função exponencial real, epsilon elevado a x, e apenas I0 de 0 equivale a 1, o resto dá zero, certo? Se você for olhar para x muito grande, comportamento parecido com o exponencial, né? Com esse fatorzinho aqui, mas esse aqui domina, né? Elevado a x domina esse 1 sobre R de x. Por outro lado, a função de segunda espécie, modificada, diverge em igual a zero, finita para R tendendo a infinito, ela cai. Né?
que é a parente da elevado a menos x, tem esse comportamento parecido aqui, para x muito grande, né? Então, para essa escolha, você tem um outro tipo de solução, né? Certo? Você tem funções modificadas em R, funções oscilatórias em φ em Z, tá certo? Isso aqui é Z, né? Ok? Bom, então, dois tipos de soluções são obtidas, né? Tipo 1, em que a função é oscilatória na direção radial e na direção φ, na coordenada φ, e é hiperbólica na coordenada Z. E a outra é não oscilatória, né, e é oscilatória nas outras dimensões. E, mais uma vez, se você tem todo o domínio, fizer parte do seu problema, então o lambda tem que ser inteiro, tá certo? Então, você tem funções de Bessel mais tradicionais, né? Então, vamos ver como é que resolve um problema tipo 1 aqui, tá certo? Solução tipo 1 é aquele em que você tem, dentro do cilindro, por exemplo, potencial aterrado embaixo, na tampa de baixo, na superfície lateral, e dado por uma função arbitrária na tampa de cima. Essa função arbitrária pode ser φ igual a V, constante. Função constante, por exemplo, né? É um exemplo, né? Essa solução não é obtida... Se aqui é V, aqui é 0 e aqui é 0, não é trivial calcular, não tem nenhuma simetria esse problema, certo? Potencial aqui, nesse caso... Bom, a função aqui depende de φ, tá? Se ela fosse constante, por exemplo, não dependeria de φ. Então, não tem dependência de φ. Não depender de φ quer dizer o quê? M igual a quanto? 0. Porque lambda igual a M. Tem toda a variação azimutal, mas não varia com φ. Se não varia com φ, é M igual a 0. Então, só tem o J0 no problema. Não tem J1 nem J2, certo? Tá? Então, são as coisas que tem que prestar atenção. Tá? Bom, mas se isso aqui variar arbitrariamente com φ, a gente tem que dar uma olhada, né? Qual vai ser a nossa escolha. Bom, esse é um tipo de problema em que a função que vai resolver o problema é a tipo 1. Por quê, né? É uma função que se anula na parede R igual a A, certo? Ou seja, a parte radial tem que ter uma raiz em R igual a A, certo? Ela tem que sempre estar com um nó em R igual a A. Né? O potencial é arbitrário em relação a φ, então, com relação a φ, eu tenho que fazer uma expansão em funções ortogonais. Que funções são essas? Oscilatórias, né? Seno e cosseno. Então, com relação a φ, eu tenho que ter variação oscilatória. E com relação a z, eu tenho só uma raiz aqui, que é em φ igual a 0, certo? E aqui um valor não nulo. Então, aqui tem que ser hiperbólica mesmo. Então, realmente dá certo, certo? Então, o que mais, né? Não pode ter função de Neumann aqui nesse problema, certo? Porque R igual a 0 faz parte do domínio. E a função de Neumann diverge em R igual a 0. Então, só tem função de Bessel. Tá? Então, você tem aí a solução tipo 1. Só lembrando, né? Tipo 1 tem A vezes JM mais B vezes Y, né? YM, e B igual a 0. Tá? Então, em R igual a A, essas funções, a parte radial tem que se anular. O que acontece? JM de NA igual a 0, ou seja, NA igual a uma raiz de ordem N da função JM. Né? Então, Ni, esse alto valor, já tem uma forma específica, tá certo? Então, a solução vai ser como, né? Então, aqui está a solução, certo? Lembrando, né? Primeiro, M é inteiro, o argumento da função da variação em φ. Certo? Isso aqui é quem? É o Ni, né? Ni Mn. O Ni Mn é xmn sobre A. O M é o fator que aparece aqui também, tá certo?
E o NiMN é o fator que aparece aqui na fator de escala em Z, certo? É NiZ, né, se vocês estão lembrados, né? Então, o NiZ já tem aqui a forma dele, certo? Né? Então, essa função aqui se anula em R igual a A, certo? Já está resolvido uma condição de contorno. Bom, para anular em Z igual a 0, né? E para que o potencial seja não nulo em Z igual a L, eu tenho que, em Z igual a 0, isso aqui dá não nulo, o seno hiperbólico dá 1, tá certo? Isso aqui dá 0, né? Então, se eu mantiver D, então eu não consigo anular o potencial na tampa de baixo, né? Então, eu tenho que fazer D igual a 0. Né? D igual a 0. Não tem D. Fica só esse fator aqui, né? CMN, tá certo? Ou seja, você tem, então, só esse fator com esses fatores aqui, né? Então, você fica com essa forma aí, tá certo? Então, esse C com esse A dá um novo coeficiente, o C com B dá um novo coeficiente, a gente chama do mesmo nome de novo para não gastar muita letra, né? Então, essa é a forma, certo? Seno hiperbólico J. Observe que em Z igual a 0 dá 0 potencial, em Z igual a L, bom, a gente tem que ver, né? Em Z igual a L vai dar um número aqui. A gente vai ver como é que fica, né? Tem que expandir, certo? Em R igual a A, isso aqui dá 0. Certo? Em Z igual a L, o que nós temos? A gente tem que forçar que o potencial dê aquela função arbitrária, né? Então, o que nós temos? Z igual a A, Z igual a L, JM, seno hiperbólico XMNL sobre A, vezes essas funções U e V, tá certo? Seno e cosseno de Mφ, que são ortogonais, né? Função seno no intervalo de 0 a π da π delta de M, M'. A integral do batimento das duas, certo? Se for U com V, dá sempre 0. Se for V com V, bom, para M igual a 0 dá 1, para M igual a 0 dá 2π, para M diferente de 0 vai dar π. Tá? Então, essas funções são ortogonais. Aqui, ó. As propriedades de ortogonalidade estão aqui. U com U, U com V, e V com V, se for M igual a 0, dá 2π, se for M diferente de 0, dá π, para índices iguais. Tá? Bom, e finalmente, as funções W e MN têm aquelas propriedades que a gente já conhece, de ortogonalidade. As funções J de X R sobre A, né? Já falamos antes. Então, a gente vai definir em duas dimensões de produto escalar como de duas funções, como sendo... Eita, doido aqui, peraí. Para a gente agora unificar as duas dimensões, né? Você tem expansão na variável φ, expansão na variável r, né? Então, a gente define agora para escalar em duas dimensões, para facilitar nossas contas, né? Tem a integral na variável r, r dr, f com g, e o que sobrar, integral em φ, 0 a 2π, né? Quando a gente faz isso, se você define uma função U maiúsculo, que é a função de Bessel, xmn r sobre A, vezes seno de Mφ, que está aqui, e a V maiúsculo, certo? São funções de duas variáveis, tá? Essa função é a função de R e φ, certo? P maiúsculo, que é WMN, né? Que é a função de Bessel também. Cosseno. Então, as propriedades de ortogonalidade, agora globais, dessas duas, são essas aqui, né? Se os índices são distintos... Aliás, desculpe, se M for 0, vou escalar da 0, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, rapidinho, tá? Vamos ver quem é o 0, tá certo? Vou fazer aqui separado. Bom, vamos construir só o 0 aqui para ver se está certo. Como eu estou suspeitando das notas de aula, eu quero checar agora. O 0 seria
é J0, né? De x 0n R sobre A seno de 0φ. Seno de mφ, né? Que é igual a zero, certo? Então, por isso que está dando zero ali, né? Então já dá zero direto, é por isso, certo? Então, se m for zero, esse produto escalar dá zero direto, porque a função seno é zero, certo? Se m for diferente de zero, então vai dar um valor não nulo, né? Observe aqui, ó, delta de m', delta de n', tá? Então, para m diferente de zero. Para as funções v, não tem esse problema. M igual a zero vai dar cosseno de zero, que dá 1, certo? Então, é só para m igual a zero, você tem essa relação específica, π, quando m diferente de zero, dá π sobre 2, porque o cosseno tem esse problema. O cosseno de zero dá 1, né? Se você for olhar, o cosseno de zero dá 1. Então, 1 vezes 1 dφ de 0 a 2π é diferente de cosseno vezes cosseno, né? Isso aqui vai dar 2π, certo? Quando é cosseno de mφ vezes cosseno de mφ, de 0 a 2π, isso aqui é 1 mais cosseno de 2mφ sobre 2 dφ, né? Vou fazer isso aqui só para ficar mais claro aí. Essa integral dá seno, que dá zero, a média da função seno dá zero, e essa aqui dá o intervalo, que é 2π sobre 2, que dá π. Né? Por isso que o cosseno tem esse problema. Quando m é diferente de zero, dá π. Quando m é igual a zero, dá 2π. Né? Por isso que tem sempre essa observa. Aonde? Não, aqui é cosseno. Cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno. Sendo no caso da integral, né? Integrando cosseno vai dar seno. Seno de 2mφ de 0 a 2π. Que dá seno de 4mπ, dá zero. Seno de 0 dá zero. Né? Ok? Então, sabendo isso aqui, essa relação. Ó, ele fez aquele probleminha que ele gosta de fazer agora, essa moda nova. Deixa eu ver uma coisa aqui, se é aqui. Ah, não, rapaz, ele totalmente desconectou. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver se eu... Faz assim. Talvez seja aqui, né? Tem que reiniciar, né? Vou ter que parar aqui para poder... Vou dar uma paradinha. Stop. Vamos continuar aqui, né? Eu esqueci de observar uma coisa para vocês. Eu estava vendo aqui a anotação. Rapidinho, aquela definição por escalar, né? Em 2 dimensões. Se você olhar direitinho, né? Quando você faz para funções de 2 variáveis, você fica com só queria mostrar isso aqui, que eu acho que eu não acabei passando por cima sem mostrar direitinho, né? Que quando a gente faz aquele produto escalar, né? Na variável R, RDR, na variável φ, dφ, isso aqui é elemento de área, né? RDR, dφ aparece naturalmente, né? Certo? Bom, então com essas definições, essas relações de ortogonalidade, quando você fizer agora Z igual a L, né? Deixa eu ver se está aqui atrás. Em Z igual a L, né? O que você está fazendo é expandir essa função numa base de funções que tem uma componente que é J com U, né? E J com V é a outra base, tá certo? Então, você está expandindo em 2 dimensões. Com aquelas relações de ortogonalidade, você obtém, então, os coeficientes. Né? J vezes U dá essa função aqui, U maiúsculo, J vezes V essa V maiúsculo. Essas funções têm propriedade de ortogonalidade, que é a integração nesse espaço aqui, nesse domínio, né?
R de 0 a φ de 0 a 2π. E com essas propriedades você obtém os coeficientes A e B. Ou seja, você resolveu o problema, na verdade. Né? Calcular essas integrais, certo? E aí você tem o resultado, né? Com o fator de normalização que aparece, certo? O que é importante, na realidade, é saber que tipo de função usar e como expandir, tá certo? É claro que a gente não vai ficar decorando essas expressões, né? A gente, se for resolver um problema, a gente tem que consultar, ou então ter um formulário para poder fazer essas coisas, né? Certo? Mas é importante saber utilizar, entender as propriedades das funções de Bessel. Né? Qual é que diverge na origem, qual é que não diverge, qual é que diverge para R muito grande, qual é que não diverge. Né? Então, essas coisas precisa saber como escolher a função adequada. Né? Um exemplo de solução do tipo 2, né? A solução do tipo 2 vai dar a função modificada na direção radial, ou seja, não é oscilatória, certo? Então, é quando eu não tenho raízes na parede R igual a A. Não tenho nada aterrado, por exemplo. Né? Esse aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho duas tampas aterradas, então a função arbitrária é na parede lateral agora. Então, aqui eu tenho que ter a função oscilatória, certo? E aqui, em R igual a A, eu tenho que expandir tanto em Z, porque é uma função arbitrária, de duas variáveis, né? De φ e Z. Então, tem que ser expansão tanto em Z quanto em φ. Então, essa é a função oscilatória em Z, que é essa função aqui, tá certo? É uma função oscilatória em φ. Né? E a função radial não tem importância, tá certo? Ela não é a função de base. Não vai ser... Então, a proposta é que a função seja aquela bem comportada, a função modificada de primeira espécie. Por quê? Porque R igual a 0 faz parte do domínio, a função modificada de segunda espécie é infinito, né? Aqui no eixo Z, certo? Então, a gente usa... essas funções são outras, tá? Não são aquelas mesmas U's, não, tá? Só essas U's e V's aqui são diferentes, certo? Mas só para saber, que, lembrando que a variação em φ é oscilatória, índice inteiro, certo? E a variação em Z tem que ser tal que você tem a raiz sempre em Z igual a 0, Z igual a L, né? Que funções são essas? São funções que têm esse formato aqui, NPZ sobre L. Porque quando você fala assim, seno de... O fator de escala é o Ni, né? É o Ni. Seno de Ni L igual a 0, né? Porque a função em Z é seno de Ni L, tá certo? Então, a função que aparece, né? Na verdade, essa função aqui não vai aparecer, não. Está errado, né? Pessoal, eu vou fazer aqui separado, porque acho que tem um engano aqui, tá certo? Conceitual, tá? Ah, não, esse aqui tá certo. Ah, tá bom. Não, tá correto. Quando eu faço a dependência em Z, eu tenho tanta possibilidade de usar a função seno como a função cosseno, tá certo? Vamos fazer isso aqui. A dependência em Z das funções, né? Digamos... Deixa eu botar aqui uns coeficientes, tá? A função de Z é a função do tipo... chamar de outra letra. D, né? Dni, seno de Nz, mais chamar de K, certo? Kni, cosseno de Nz, né? Então, a variação com Z é determinada por esses conjuntos de funções em que esse Ni aqui, tá certo? Ele não sabe quem é ainda, tá? Bom, quando você faz Z igual a 0, o que acontece? Isso aqui desaparece, eu fico Kni, cosseno de Z dá 1 igual a 0, certo? Então, em Z igual a 0, satisfaz a cosseno de contorno, Kni é igual a 0, essa parte não participa. Em Z igual a L, o que acontece? Então, Dni, seno de Ni L igual a 0. Então, é nesse momento que aparecem os valores possíveis de Ni. Isso é satisfeito para Ni L igual a... Deixa eu ver qual a letra que eu chamei aqui. NP, certo? N varia de 1 em diante. N igual a 0, não, porque mata a solução. N igual a 1, 2, 3, etc. Então, a função em Z é da forma seno de NPZ sobre L. Né?
E o fator Ni, que aparece, tá certo? Que é o fator que é o argumento da função de Bessel e M. M por quê? Porque a variação em azimutal tem um período todo, né? 0,2π, então tem que ser índice inteiro aqui. E aqui aparece um fator que é o Ni R, tá certo? Quem é Ni é Nπ sobre L, então vai ser Nπ R sobre L. Então, a variação radial vai ter a função modificada do primeiro tipo, com o Ni calculado da condição de contorno em Z. Né? Você tem assim um número infinito de possibilidades para N1 em diante. Em φ, você expande a função em φ usando todas as possibilidades, aí você fica com essa forma aí, certo? Essa forma aqui, né? Então você tem, ó, esse aqui é seno de mφ seno de npz sobre L. Dois índices, né? mn, tá certo? Cosseno. E aqui as relações de ortogonalidade são simples, né? São integrais de seno em Z e de seno e cosseno em φ. Certo? Então, se eu chamo isso aqui de Uni, então você expande a função dessa forma. Função modificada, ó. O Ni está aqui, Nπ sobre L. A função U, que são uma seno com outra seno, e a função V, que é uma cosseno em φ e uma seno em Z. Certo? Quando você faz isso, essas funções têm propriedade muito conhecida de ortogonalidade. Estão aqui, sumarizadas, né? E daí você tem os coeficientes, certo? Né? Observe que não tem que calcular a integral de função de Bessel nesse caso, só a integral de funções seno que é fácil, né? Nesse caso aqui. Então, nesse caso, a gente resolveu um problema tipo 2, em que o potencial é aterrado aqui, e aterrado aqui, e é arbitrário aqui, certo? Tá. Suponha que a gente saiba esses dois problemas. Como é que eu resolvo esse problema aqui, ó? No cilindro, certo? Raio A, altura L. Aqui o potencial é arbitrário. Aqui ele é arbitrário. E aqui ele também é arbitrário. Chama de B3 agora de φz. Como é que faz? Não. A gente quebra em 3 problemas que a gente sabe usar a solução tipo 1 em 2. Então, essa solução aqui, certo? Se você resolve 3 problemas semelhantes, né? Potencial... Como se fosse zero os outros. Zero, zero, potencial aqui dado, certo? Chama de φ nossa solução. Resolve um outro, zero aqui, zero aqui, e o potencial diferente de zero aqui embaixo. Chama de φ2. Observe que essa solução é parecida, só que o seno hiperbólico tem que ser tal que ele zere em cima e não embaixo. Tem que ter um deslocamento para ele zerar em cima, e não em z igual a zero. Você bota z menos L, certo? Z igual a L não usa, z igual a zero. Aliás, z menos L, ele vai ser zero em cima, não vai ser zero embaixo. Né? Então, resolver a segunda. Daí faz a terceira, que eu botei 2, né? Falta uma só, né? 0, 0, né? E potencial não nulo aqui, φ3. Constrói essa solução filinha, tá certo? Né? Ora, essa função filinha, quais são as propriedades dela? Filinha na tampa de baixo dá quanto? 0 mais o valor aqui, desce aqui, mais 0, que dá o valor de baixo. Na superfície lateral, vai dar 0 mais o valor lateral dessa, certo? Que é o φ3. Ou seja, e na tampa de cima vai dar φ1 mais 0 mais 0. Ou seja, essa função aqui satisfaz as mesmas condições de contorno dessa outra aqui. Ou seja, pela unicidade, φ' é igual a
φ. Certo? Então, você quebra em problemas simples que você resolve com... Isso é para qualquer problema, você quebra em problemas simples. Né? Superposição. Certo? Da mesma forma que nós temos transformada de Fourier, nós temos também algo chamado transformada de Fourier-Bessel, né? Então, suponha que você tem um cilindro aberto, né? Eu acho que eu fiz um problema semelhante a esse, talvez, não sei. Fiz no caso da cuba aberta em cima, tá certo? Tem a solução exata, né, que eu fiz, né? Suponha que você tem um cilindro aberto, aterrado lateralmente, potencial dado aqui na tampa de baixo, e você deixa ele ficar aberto lá para cima, mas admite que o potencial vai para zero no infinito, certo? Então, a solução que a gente obteve pode ser utilizada, basta que a gente use na direção, com relação a z, a exponencial que cai. Né? Essa é uma das soluções, né? Ou seno hiperbólico, ou exponenciais mais e menos. A gente usa essa aqui. Né? Na superfície lateral, como essa função é arbitrária, usa as funções seno e cosseno. E para que a função seja nula em R igual a A, você faz o quê? Função de Bessel, com o argumento que zero em R igual a A. Né? Só que a gente quer resolver um problema, dado o potencial no plano, dado o potencial no plano, z igual a zero, plano infinito, e sabendo que esse potencial cai para zero no infinito, dado o potencial aqui, né? Uma função φ de R, φ zero, que é o φ de R, φ z. Tá? Você imagina o plano como sendo um cilindro de raio A, e você vai aumentando o raio do cilindro. Né? Então, é a mesma coisa que no caso da transformada de Fourier. Né? Quando você tem um domínio de 0 a 2π, você tem série de Fourier. Quando você aumenta o domínio, pega a função de quadrado integrável, você usa a transformada de Fourier. Né? Aqui também vai ser a mesma coisa, sabe? Mesmo princípio. Né? Então, esse é o objetivo. Dada essa função, calcular isso, a gente vai usar a solução que a gente já construiu. Né? Isso aqui é a solução que a gente teria se o cilindro tivesse um raio finito, R igual a isso aqui, zero, certo? Então, como a gente fez antes, né? À medida que A se torna muito grande, ou seja, para um dado M, né? Quando você muda de uma raiz para a próxima, essa variação é muito pequena. Então, isso se torna uma variável K, né? Delta X sobre A é delta K. Redefine as amplitudes, isso aqui vai dar uma integral, no fim das contas, né? Então, aqui você vai ter, né? Xmn sobre A, um K, tá certo? Isso aqui vai dar uma integral dupla, né? Observe que o domínio φ é finito, de 0 a 2π. O domínio R é que é infinito, certo? Então, você vai ter uma integral dupla desse tipo aqui, né? A parte que é a soma das funções de Bessel, lembre-se, né? Para cada m você tem um número infinito de funções de Bessel, né? De raízes. Só que agora esse argumento aqui se torna, quando você varia o n, varia muito pouco, certo? É uma variável contínua, né? Então, você tem agora esse ΔK aparece como uma variável de integração, né? Então, você tem, no fundo, esse resultado aqui, você tem amplitudes de Fourier, certo? E aí você tem a solução, agora, quando o plano é todo o plano z igual a zero. Então, você tem aí, usando a ortogonalidade, né, das funções de Bessel, o que você faz? Multiplica ambos os membros pelo seno de m', e integra 0 a 2π, certo? Daí você obtém, você não obtém coeficiente, mas você obtém esses integrais aqui, tá certo? Dá para perceber por que isso aqui, não?
Se eu multiplicar ambos os membros, isso aqui é em z igual a zero, tá? Se eu faço z igual a zero, deixa eu fazer aqui separado. Vou fazer em z igual a zero, vai dar v de rφ, que é o potencial em z igual a zero, é igual a, deu o quê? Integral, não foi? Soma, no espaço finito é soma, né, de funções, de conjunto discreto de funções, tá certo? No espaço infinito é integral. Isso aqui é uma soma, tá certo? Só que é numa dimensão infinita, né? Aqui vai dar dk menos kz, jm de kr, né? Daí aparece aqui as funções seno e cosseno. AM, só que é a AM de K, tá certo? Depende desse K aí. É a coeficiente de Fourier, né? Só que dessa expansão de Fourier-Bessel que ele está fazendo aí. Seno de mφ mais BM de K. Cosseno de mφ, né? Então, o que eu faço? Multiplico ambos os membros pelo seno de m' φ integro de 0 a 2π, tá certo? Então, vou ter aqui integral de 0 a 2π. E chamo de volta m' igual a m, tá? Então, só para não ficar botando, vai ficar seno de v de rφ, seno de mφ. Quando eu faço m igual a m', vai dar só m igual a m'. Eu chamo de m de volta, tá certo? Então, isso aqui vai dar um termo só, vai dar integral. Isso aqui é para m diferente de zero, tá? Vai dar π, né? Π, seno ao quadrado integral da π. Aí você fica com essa integral de zero a infinito de dk jm kr, tá certo? Então você não determina o A, você determina a integral de AM com J. Ainda falta determinar o A, certo? Ele está dentro da integral aqui, né? Certo? Mesma coisa para B. Então, são relações desse tipo que são obtidas. Observe que eu quero mostrar que o coeficiente que você quer determinar está dentro da integral. Ele não foi resolvido ainda, né? Deixa eu fazer com essa caneta para não... Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? Para m diferente de zero, tá certo? A parte do cosseno para m igual a zero, né? Que é diferente, tem um 2π embaixo, e a parte do cosseno para m diferente de zero, que dá um sobre π aqui. E aí você tem a relação de completeza, né? As funções de Bessel formam um conjunto ortogonal e tem uma relação de completeza também, certo? Que é essa aqui, né? Se forem ver, tá certo? Essas são as relações de completeza que surgem naturalmente de funções ortogonais, tá certo? Então, essa é uma delas, né? Ou seja, a integral de duas funções de Bessel. Se você fizesse de 0 a A, né, dava algo parecido com isso, delta, né, função delta. Só que A tende a infinito, agora a relação se transforma nessa integral aqui, né? Então, se você tem duas integrais, quer dizer, você tem o integral no espaço x de duas funções de Bessel de fatores de escala distintos, vai dar a função delta. Isso facilita, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar ambos os membros por J0, nesse caso, de K'. Aqui, ambos os membros por JM de K'. Né? Multiplicar por X, certo? Ambos os membros. X não, né? Por X, no caso aqui, é o R, tá certo? RdR, né? Multiplicar por R em ambos os membros. Aqui vai dar uma integral dupla de V de Rφ, tá certo? Vai aparecer integral, né? Dupla da função V, RdR, vezes isso aqui. Ou seja, observe, vou multiplicar ambos os membros Jm de K'R e multiplicar ambos os membros por R, tá certo? Então fica aqui R, Jm de K'R e integro, né? Integro. Aqui vai aparecer delta de K' menos K, e isso me permite calcular só um coeficiente, quando eu faço integral em K, certo? Porque a integral em K está aqui, ó.
Quando aparece a função delta, vai aparecer integral de relação de completeza. A integral em K vai me dar a função delta de K' menos K. E quando eu faço a integral em K, aparece a M de K'. Daí eu isolo o coeficiente M de K'. Tá? Certo? Usando essa relação. Então é isso que a gente faz, tá certo? Então, com isso, você isola um coeficiente, usando a relação de completeza. Então, resumindo, repetindo, né? Multiplica ambos os membros por esse fator e integra na variável qual? R. Ambos os membros. Quando integra na variável R, aparece a função delta. Quando aparece a função delta, a integração em K dá a função naquele ponto, onde a função delta tem singularidade. Tá? Então, se dê uma verificadinha, né? Faça essas continhas, tá certo? Depois da prova, né? Ou antes, tá certo? Porque já tem lista, né? E aí a gente tem os coeficientes da expansão, né? Ou seja, com isso, eu dado o potencial arbitrário no plano Z igual a zero, eu consigo calcular no plano Z maior que zero, desde que ele caia para zero no infinito, certo? Bom, só para concluir, é só mais para informação, tá certo? Tem também a expansão da função inversa em cilíndricas, mas a gente vai só botar a expressão aí. Tem várias formas de fazer essa expansão. A gente pode utilizar uma vez ou outra, tá certo? Então a gente vai usar mais isso como referência, tá certo? Mas é muito parecido com harmônicos esféricos, né? Você tem teorema da adição de harmônicos esféricos, que aparecem em funções harmônicos esféricos, né? No segundo membro, você expõe essa função, às vezes é interessante. E, no caso de cilindros, nós também temos uma expansão parecida, tá certo? Isso aí fica só como referência, né? Eu não vou demonstrar isso não, porque isso é realmente um abacaxi muito grande, tá certo? Né? Tá certo? Ok? Bom, então a gente para aqui, né, hoje, e eu vou botar no grupo a questão da nosso exame para ser na segunda, né? Vou ver se todo mundo topa. Tá? Aliás, a segunda não pode. A segunda não pode porque tem um aluno que não pode fazer segunda-feira. Então acho que vai ser na quinta, dia 26. Passar uma semana. Vai ser uma semana a mais. Mas lembre-se que tem outro exame logo depois, viu? Então é bom e é ruim, tá certo? À medida que a gente passa tempo. Depois vai ficar empilhando, tudo um em cima do outro. Né? Ok? Mas aí, no caso, você vai colocar no grupo da possibilidade de ser na quinta, né? Tá. Bom, assim, por mim é melhor, porque como eu estava da manhã. Tá. Tá bom. Aí, na segunda-feira, vai ter aula. Aula normal. Na quinta agora também, né? Quinta agora também. Quinta e segunda, daí na outra quinta prova. Né? Certo? Ok.